Saudações a todos! É um prazer tê-los conosco em mais uma partida aqui no canal. Agradeço por estarem presentes. Vamos lá, pessoal! O Verdão garantiu uma vitória significativa contra o Vasco com 1-0 no marcador. Com isso, o Palmeiras assegura 3 pontos e se mantém na parte alta da classificação. A posição de liderança do time dependerá do resultado do jogo do Flamengo. Como o Flamengo perdeu, o Palmeiras continua na frente do campeonato. O que importa é que cumprimos nosso papel somando mais 3 pontos fora de casa. Rivais é bom que fechem as portas, pois se deixarem abertas o Palmeiras pode surpreender? Não somos um visitante amistoso. A performance do Palmeiras foi excepcional. Um aspecto que quero destacar é a perseverança do time. O Palmeiras voltou a ser aquele grupo que luta até o último instante, mesmo durante o primeiro tempo. Foi uma partida bem disputada com marcação intensa de ambos os lados, tanto do Palmeiras quanto do Vasco. O time tentou algumas finalizações de fora da área com jogadores buscando jogadas pelo lado esquerdo do campo. Conseguiram alguns escanteios, mas a defesa do Vasco estava bem posicionada. O time carioca claramente adotou uma estratégia defensiva tentando bloquear o jogo e partir para contra-ataques quando recuperavam a posse, especialmente em roubadas de bola dos volantes que avançavam em velocidade para criar chances de gol. No entanto, o primeiro tempo foi pouco emocionante. No lado direito, jogadores se destacaram e um deles realmente brilhou. Faço uma autocrítica, pois já afirmei que ele não estava rendendo o que poderia desde sua chegada ao Palmeiras. Sei que alguns podem pensar diferente, mas falo por mim. Gosto de refletir ao criticar um jogador, pois meu intuito não é prejudicar sua trajetória, mas sim que ele consiga se recuperar. E é gratificante ver que ele conseguiu jogando de forma exemplar e se tornando um titular digno do Palmeiras. Outros atletas estavam no banco e alguns estão voltando, então precisarão de paciência. Um dos destaques marcou um gol pelo Palmeiras em um momento em que ele se destacou no primeiro tempo. Após um choque com o adversário, conseguiu fazer uma bela defesa de bicicleta. Ademais, seus duelos defensivos e marcação melhoraram bastante. A qualidade no passe também aumentou, errou poucos passes e confirmei isso em uma plataforma que analisa essas estatísticas. Por meio dessa plataforma, ele foi considerado o melhor em campo. E para mim também foi o melhor. E vocês o que acharam? Outros jogadores também foram fundamentais defensivamente. Um deles é incrível, raramente perde os duelos defensivos. Chega! Forte nos adversários, consegue recuperar a bola e iniciar as jogadas para o Palmeiras. Outro jogador é aquele que, mesmo tendo perdido uma bola no início do jogo, faz a diferença. Ele finaliza o gol, teve bons chutes e o goleiro adversário precisou se esforçar para defender uma delas. E como foi o gol do Palmeiras? Um jogador, logo no início do segundo tempo, pressionou a marcação, roubou a bola e passou para um companheiro que finalmente conseguiu marcar seu gol merecido. Ele vinha se esforçando, já havia feito alguns gols que foram anulados, mas este creio que vai aliviar um pouco a pressão em cima dele. Estou ansioso para descobrir a contagem de quantos jogos, gols e assistências ele já acumulou. Ele realmente merece esse reconhecimento. Já vinha se esforçando bastante, anotou alguns gols que foram invalidados e finalmente conseguiu marcar, o que deve aliviar um pouco a pressão que ele estava sentindo. Agora quero saber quantos jogos e gols ele acumulou, além das assistências. E se você continuará acompanhando essas estatísticas? Fico muito contente com isso. Deu para notar que ele ficou bastante emocionado com o gol que fez. Estávamos conversando sobre a formação da equipe, com um jogador atuando pela esquerda e outro como centroavante que não recebeu nenhuma bola no primeiro tempo. A única oportunidade que chegou para o centroavante deve ser discutida. A equipe não conseguiu construir jogadas de forma eficiente. Ao final do primeiro tempo, ouvi muitas pessoas nos grupos comentando que o centroavante não conseguiu marcar, pois a bola não chegou até ele. A realidade é que realmente não houve passes para ele e ele não teve chances de finalização. Quando a oportunidade surgiu, ele foi lá e conseguiu marcar. Outro jogador esteve bastante apático na partida. Quando 2 atletas entraram em campo, foi um alívio tê-los ali. A equipe conseguiu marcar logo em seguida e a presença desses dois melhorou significativamente o desempenho do time. É importante ressaltar que um deles não teve uma atuação brilhante, foi uma das suas apresentações mais fracas, com alguns passes errados e perda de posse em certas jogadas.
No entanto, o outro entrou com uma energia incrível, mostrando sua habilidade ao antecipar os movimentos dos adversários e fazendo uma jogada pelo lado direito que deixou um defensor sem reação. É animador saber que a equipe está em negociações para renovar o contrato desse jogador, pois ele realmente se destaca. Um terceiro jogador também brilhou na partida, criando jogadas e deixando um defensor no chão em uma delas. Infelizmente ele acabou tropeçando, mas no segundo tempo a equipe começou a ter mais controle da bola e fluidez. Ter uma vantagem de um gol é sempre crucial quando a equipe sai na frente, as chances de vitória aumentam consideravelmente, mesmo que tenha recuado como aconteceu hoje. O adversário não teve oportunidades e, defensivamente, a equipe se mostrou muito firme, além de ter criado boas chances de contra-ataque, embora tenha faltado um pouco mais de precisão nas finalizações. Costumo comentar que quando a equipe marca primeiro, a probabilidade de vencer aumenta bastante, pois mesmo que o time se retranque, o adversário não conseguiu causar qualquer ameaça. A defesa está bastante consistente e a equipe teve oportunidades de contra-ataque, mas precisou finalizar melhor para garantir a vitória. Um jogador que entrou durante a partida teve uma chance clara ao ficar frente a frente com o gol, onde poderia ter feito o segundo e assegurado os 3 pontos. Infelizmente, ao tentar girar o corpo, ele acabou chutando para fora. O goleiro adversário foi fundamental, realizando pelo menos 2 defesas impressionantes. É importante destacar a qualidade desse goleiro, que realmente se sobressaiu principalmente ao defender um cruzamento alto e um chute que ele conseguiu evitar. A equipe conquistou os 3 pontos, que era o principal objetivo. No segundo tempo, como já mencionei, tiveram mais oportunidades de contra-ataque, mas falharam em marcar o segundo gol, enquanto o adversário não conseguiu se organizar. Assim, a solidez defensiva merece ser destacada. É um time que nunca se entrega. O primeiro tempo não foi dos melhores. O que sempre digo é que durante os 90 minutos não há time que seja superior o tempo todo. O primeiro tempo foi caracterizado por um jogo de passes trocados. A marcação alta nesse momento é uma ótima estratégia, pois conseguimos recuperar a bola em várias situações e criar chances que resultaram em gols, como aconteceu com um jogador que passou por um adversário e assistiu o centroavante que marcou o gol da vitória, garantindo a vitória por 1-0, um gol que valeu 3 pontos. É muito gratificante ver esse jovem se destacando, sempre acreditei que ele iria entregar, pois tem qualidade. No primeiro tempo ele teve uma jogada em que driblou vários adversários, mas acabou sendo desarmado. É evidente que possui potencial para nos proporcionar muitas alegrias. E aí, o que vocês acharam da partida? Deixem seus comentários, pois são muito importantes. O que realmente conta é a conquista dos 3 pontos, e mais uma vez são 7 vitórias consecutivas fora de casa. O pior visitante do Brasil se tornou o pior para os mandantes. Trará muitas alegrias. Qual a sua visão sobre a partida? Compartilhar sua perspectiva é fundamental. O principal foi garantir os 3 pontos e mais uma vez temos 7 triunfos. Fora de casa, 7 vitórias consecutivas em território adversário. O pior visitante do país se torna um desafio para os donos da casa. O triunfo foi conquistado com esforço. Este time é prazeroso de acompanhar, mesmo que não seja sempre espetacular em termos técnicos e nem sempre ofereça um show deslumbrante, mas um grupo que tem determinação e coragem consegue realizações grandiosas e triunfos como o de hoje. E para acrescentar, é um time que batalha. As equipes sob essa orientação são as que demonstram eficiência e, ao alcançar o resultado, buscam preservar a vantagem. Ter contra-ataques é essencial, e hoje houve uma ótima chance com Lopes, além de outra que surgiu devido a um erro de passe, mas o destaque é a firmeza defensiva. A equipe é bem estruturada na defesa. Para mim, é a mais bem organizada do Brasil em seu melhor desempenho. Dessa forma, marcamos de maneira eficaz. Com isso, conseguimos manter e assegurar os resultados. É sempre uma questão de tempo, mas muitas vezes se pensa, gostaria que jogasse este ou aquele um time ideal, incluiria Paulinho? E à medida que o tempo avança, os atletas vão alcançando sua melhor forma física e técnica. Alterações na equipe começarão a ocorrer, tenho plena confiança nisso. A temporada é extensa e não é viável manter sempre a mesma escalação. Com essa mentalidade, podem se esperar grandes feitos.
O que é relevante na minha visão é que a equipe em campo mostre o que demonstrou hoje e o que vem apresentando nas partidas mais recentes. Mesmo quando não brilha, é um time que não desiste. Isso é uma característica significativa de uma equipe que aspira ao título durante a temporada, pelo menos é assim que percebo. Uma vitória expressiva. Agora quero saber o que você pensa. Um abraço a todos. Estamos juntos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. O futuro do técnico Abel Ferreira no comando do Palmeiras está cercado de incertezas, alimentando especulações entre torcedores, imprensa e dirigentes. Desde que chegou ao clube em 2020, o treinador português coleciona títulos importantes, como 2 Copas Libertadores, uma Copa do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros e uma Recopa Sul-Americana, consolidando-se como um dos maiores técnicos da história recente do futebol brasileiro. No entanto, após mais de 3 anos de trabalho intenso, Abel Ferreira começa a dar sinais de desgaste, levantando a possibilidade de uma eventual saída do Verdão. Nos bastidores, comenta-se que Abel estaria refletindo sobre sua permanência por motivos pessoais e pelo desgaste natural da rotina exigente do futebol sul-americano. O treinador já manifestou publicamente em entrevistas o impacto da distância da família que vive em Portugal e o peso emocional de estar longe dos filhos durante a maior parte do ano. Além disso, as críticas constantes, mesmo em meio aos bons resultados, e a pressão por manter o alto nível de desempenho parecem contribuir para esse cenário de dúvida. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, segue cautelosa. O clube ainda não confirma qualquer decisão, mas está atento à movimentação do mercado e à possibilidade de ter que buscar um substituto. Internamente, há grande admiração por Abel e o desejo de que ele continue no comando, mas os dirigentes reconhecem que a decisão final dependerá do treinador e de sua vontade de seguir no Brasil. O clube já estaria preparando planos alternativos caso a saída se concretize? A torcida, dividida entre a gratidão e a preocupação, acompanha com apreensão os próximos capítulos dessa história. Abel Ferreira se tornou um ídolo alviverde, não apenas pelos títulos, mas também por sua postura séria, competitiva e por entender o peso da camisa do Palmeiras. Sua eventual saída deixaria uma lacuna difícil de preencher, tanto pelo sucesso esportivo quanto pela identidade que criou com o clube. O desfecho ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o Palmeiras vive um momento decisivo que pode marcar o início de uma nova era. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!